Então, como observamos, o principal foco do nosso estudo é entendermos essa máquina aqui, ó, que é um motor elétrico trifásico de corrente alternada, né? E para que a gente possa entender o princípio do seu funcionamento e as suas principais características, vamos primeiramente entender e conhecer as partes constituintes de um motor elétrico trifásico de corrente alternada assíncrono, que é o modelo que a gente vai estudar. Pessoal, tipos de motores tem N variedades, então nós vamos abordar esse cara que é o cara que 95% aplicado nas principais necessidades industriais que nós temos hoje em dia, ok? Primeira peça que nós vamos estudar é essa peça aqui, ó. Esse motor ele tem uma tampa defletora, que é essa peça, é a primeira peça que nós vamos. E qual que é a função da tampa defletora? Ela vai acoplada na parte traseira do motor, justamente para fazer a função de direcionamento da ventilação. Note que o motor ele é feito de aletas, correto? E essas aletas têm justamente a função de dissipar calor com mais facilidade. Se a gente vir aqui na simulação, na parte de ventilação, aqui embaixo, ó, nós vamos observar de maneira muito clara como que é feito a interação de ar frio e ar quente que passa pelo motor. Pessoal, o motor aquecer não é ruim. O motor precisa inclusive aquecer um pouco para que ele possa dissipar a umidade interna dele. Ficar umidade no interior do motor também não é bom. Mas o motor não pode aquecer em excesso, porque senão ele pode danificar os seus enrolamentos, a sua isolação, que suporta normalmente uma determinada temperatura, 110, 130, 150, dependendo da classe de isolamento do equipamento que está sendo utilizado. Se isso passar por esse valor de temperatura, com certeza os enrolamentos internos do motor vai vir a queimar, correto? Então o motor precisa ser resfriado, porque senão ele vai aquecer demais e a classe de isolamento não suportaria esse excesso de temperatura. Então a tampa defletora nada mais é do que que tem a função de direcionar o ar para as aletas do motor, recebendo esse ar frio que está vindo sugado pela ventoinha e direcionando o ar para as aletas do motor aqui, tá ok? Então vamos voltar lá para a parte das partes do motor. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco que é a parte de funcionamento das bobinas, né? Então a tampa defletora tem a função de direcionar o ar para as aletas do motor. Pessoal, vale lembrar, motor sem tampa defletora não terá sua ventilação eficiente, porque note que essa aqui que é a nossa próxima peça, a ventoinha, se ela estiver sem a tampa defletora, nesse caso aqui, ela vai dispersar o ar, a ventilação, e não vai direcionar toda a ventilação para o local que precisa. Então não vai ter uma ventilação de maneira eficiente. Motor sem tampa defletora não pode funcionar, ok? Cada peça dessa aqui é comprada separadamente, tá? Então o motor não tem uma tampa defletora, você compra só a tampa defletora daquele modelo e coloca no motor, ele vai estar com a sua condição original estabelecida. Essa aqui é a ventoinha, correto? Alguns chamam de ventilador, né? Mas o nome correto é ventoinha, que é ligado na parte traseira do motor, no eixo traseiro. Quando o motor roda, ela capta esse ar frio, como acabamos de ver, e direciona para as aletas do motor lá. Tampa traseira, que tem a função de mancal também, ou seja, ela alinha, ela recebe os rolamentos, então, no caso o rolamento traseiro, e alinha o motor para que o rotor possa rodar de maneira livre, certo? Nós temos a tampa dianteira do motor, que tem a mesma função também, receber o rolamento, proteger a parte dianteira do motor, mas também funciona de mancal para que o motor possa ficar alinhado e o seu rotor rodar de maneira livre, correto? Temos aqui o rotor, que esse aqui é um rotor, muitos chamam de modelo tipo gaiola de esquilo, assim chamado porque lá nos Estados Unidos, né, e em outros países europeus, muitos motores, muitas pessoas usam um esquilo dentro de casinhas. Você já viu aqueles gaiolinhos de esquilo que o esquilinho fica correndo aqui dentro? Aqui a gente usa os hamster, né? Vamos dizer assim. Então isso é o tipo construtivo, apelidou-se esse rotor tipo gaiola de esquilo, que tem três partes basicamente: o eixo, que é essa parte interna dele aqui, certo? As lâminas ferromagnéticas, que são várias chapas, vamos dizer assim, redondas, né? Tipo umas bolachinhas que vai sendo inserido uma depois da outra, e depois tem esses anéis de curto-circuito que vai
pressionar todas essas chapas para que esse cara fique um item sólido dessa maneira aqui, correto? Esse aqui então é o nosso rotor. Muitos chamam de induzido, não é errado falar isso não, porque realmente é induzido corrente elétricas e automaticamente tensões e campo magnético no rotor desse motor aqui. Então, em resumo, tampa defletora, ventoinha, tampas traseira e dianteira, que serve como os mancais e a proteção do motor, o rotor, certo? Ou induzido, que temos o eixo, chapas ferromagnéticas e os anéis de curto-circuito para travar todo mundo aí. E por fim, temos o nosso estator. O estator também é composto por 3 partes. A carcaça, que tem a função de proteger fisicamente o núcleo de ferro do estator, certo? E as bobinas que são inseridas no interior dessas ranhuras aqui. Eu lembro que a gente falou que quando eu coloco um elemento de ferro no interior de uma bobina, eu potencializo essa bobina. Então todas essas bobinas no interior dela, elas são inseridas dentro de uma ranhura para que sempre fique no interior da bobina um núcleo de ferro para potencializar e deixar mais concentrado o campo no interior desse estator aqui, para ele não fique sendo disperso. Essa é a nossa intenção, tá ok?